Brasil, bom dia meu povo que está no Brasil, que está fora do Brasil. Deus abençoe vocês. Segunda maravilhosa, porque começamos a semana no devocional. Gente, como está sendo maravilhoso. Está sendo divisor. Para mim está sendo incrível reviver, né, a palavra de Deus. Esse livro do Pentateuco em especial está sendo assim muito edificante na minha vida, né? E a história de hoje, então, é uma das histórias que mais me move, né? É a história do perdão de José. Incrível. Sejam bem-vindos, Isabel. Essa história de hoje, olha, Deus é muito bom. Bom dia, Mônica. Sétimo dia, minha gente. Sétimo dia, aqui estamos nós, pela graça. Vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Hoje vai do capítulo 43 até o 50. Pensa, estamos como? Só Deus para nos dar graça, né? Vamos chegar lá, é muito bom. Eu estava pensando hoje, né? Gente, como é bom fazer esse propósito diante de Deus, né? Porque diante do Senhor a gente tem ânimo, né? De cumprir, de vir, de fazer, porque a gente sabe que a gente está diante de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que fez essas promessas a Abraão e cumpriu por causa da obediência. O foco todo que a gente tem visto é a obediência. Faz a diferença, né? Então vamos ser obedientes, vamos ficar aqui, gente. Não sai não. Deus tem uma mensagem para você. Bom dia, Isabel, bom dia. Mônica, Shirley, Cris, Doralice, eita glória. Então vamos ficar na obediência aqui, porque estou revivendo esse Pentateuco. Eu falei, meu Deus, é tão bom. Quantas promessas de Deus, né, tem aqui. Vou colocar aqui, Juliana. Não está aparecendo para mim o tema. Posta aí novamente, Juliana, não está aparecendo aqui para mim. Gente, muito bom. Daiane, Luana, Rosilene, Deus abençoe, Helena, Nina, paz, bom dia. Então eu estou muito animada porque reviver essas passagens, né? Deus está falando comigo assim absurdamente. E alguns tópicos aqui eu falo, meu Deus, gente, por isso a importância da gente ler a palavra, por isso que é importante, porque é igual alimento, né? Você come todos os dias para poder sobreviver. E eu estou passando algumas respostas de Deus, né? Tá vindo para mim aqui, tá incrível. Não sei se está acontecendo com vocês. Conta aí para mim. Como é que está sendo para vocês essa jornada? Interessante, né? Juliana, se tu puder repetir o tema aqui, porque não apareceu para mim, tá? Como é que está sendo para vocês? Eu estou vivendo umas revelações assim incríveis. E olha que eu já li esses textos outras vezes. Não é interessante? Teve uma irmã também que mandou para mim e falou assim, nossa, eu já tinha passado por esse texto e eu não percebi tal coisa, né? Que Abraão, por exemplo, tinha casado novamente. Eu falei, minha filha, a gente vê tanta coisa que, dos detalhes, né? Ontem também foi forte, alguns detalhes que a gente destacou, né? Queria que vocês falassem aí, em poucas palavras, como que está sendo para você. Para mim está sendo um ânimo muito grande, revelador. Não é? Né, Jaque?
Então vamos manter a firmeza até o fim, porque tem novo de Deus aí para vocês. Tem um novo de Deus. Isso aí, ó. Pode ir indo. Muito interessante, sim. Muito rico em detalhes, não é, Rosilene? Só Deus para fazer isso com a gente, né? Então, olha como vale a pena. E de tudo que a gente vem lendo até agora, o que eu percebo, né? Eu creio que vocês também. Deus, ele deu uma palavra para você, ou você está debaixo das promessas de Deus, porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, a Bíblia, tudo que a Bíblia diz de promessa, nós podemos tomar posse, tá? Então, se tem uma promessa de Deus na palavra, quem está em Cristo Jesus, então a gente toma posse. E aí, eu percebo isso, né? Eles estavam debaixo de uma palavra, que Deus seria com toda a sua geração, e aonde eles estivessem, eles seriam prósperos. A bênção está sobre você. E a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de tudo. Próspero nos relacionamentos, próspero no ministério, né? Nas empresas que você passar, nos locais. Você vai ver a diferença entre você e as outras pessoas que não servem a Deus. A paz que a gente recebe, a confiança. Então a gente percebe aqui o quanto que Deus cuida desses homens e mulheres, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas. É incrível, incrível, né? Como Deus é bom. Bom, depois eu vou ver se a Juliana coloca o tema aí para me fixar, porque não apareceu aqui para mim, para eu poder fixar, tá? Se estiver ouvindo, Juliana, tu coloca aí. Ó, eu vou ler aqui, muito interessante, muito rico, impactante, tá sendo muito bom relembrar, não é, Cris? Me ajudou numa pregação que fiz ontem, rica em detalhes, olha aí. É porque tem muito mais coisa, e vai vir muito mais coisa por aí. Então, esforça-se para estar aqui, porque vem, né? Vem o desânimo. Ah, apareceu agora. Vem o desânimo, né? Vem a vontade. Obrigada, Juliana. Vem a vontade da gente parar, né? Ai, tô cansada, acho que amanhã eu não vou levantar, não. Eu venho porque eu falei, bota esse propósito com Deus, eu tenho que estar aqui. Mas a carne da gente fica, dorme até mais um pouquinho, né? Eu procuro preparar um dia antes, mas eu levanto, dou mais uma olhada, ver aqui mais o que Deus quer falar. É o esforço. Então, o que Deus está olhando para mim e para você? A diferença que vai fazer. É isso aqui, ó, na hora da adversidade. É o que você está gerando aqui. Na hora da adversidade, na hora do embate, né? Na hora das circunstâncias que chegam, é isso aqui que você está gerando. É esse depósito. A nossa mente ela tem uma capacidade muito grande de conexão e de armazenar coisas. Embora você não lembre no momento. A gente lê, a gente volta aqui, lê. Mas no momento em que você estiver precisando, guarde isso. O Espírito Santo te fará lembrar das histórias. Para poder te dar a resposta que você precisa, para te acalmar naquela situação. Eu fico assim, ele me dá muito insight. Quando eu tô assim pensando num assunto, como falar, como resolver, vem algumas histórias na minha cabeça, né, da Bíblia. Eu falo, é verdade. É verdade, Jesus. Incrível, né? É com vocês assim também? Bom dia, meu povo. Uma semana abençoada também. Então, vou deixar eu orar com vocês aqui. Pai, no nome de Jesus, estamos, Senhor, no 7º dia. Esse número é profético, Pai, 7º. Pai, eu peço agora, Senhor, para cada um que está comigo aqui nessa jornada, para cada um que vai entrar ainda, que eles possam ser alcançados por essa jornada, por essa oração. Eu peço agora um revestimento, Pai, de poder, um revestimento de graça, de autoridade, de capacidade, de ousadia. Reveste, Pai, nos agora, para continuarmos essa jornada.
Porque, Senhor, é só o Senhor que pode nos fortalecer para estarmos de pé, Senhor, diante do Senhor. Todos que estão fazendo, Senhor, esse propósito contigo. Eu peço agora que o Senhor redobre, Pai, a unção sobre eles. Recebe agora no nome de Jesus, no sopro do Espírito, na sua vida agora, um revestimento de poder e de glória, de capacidade. Seja revigorada agora, pelo poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, para você caminhar esses 40 dias. E até você terminar a Bíblia toda. Seja lida, seja ouvida, mas em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro sobre a sua vida. Amém e amém. Recebe aí, fala, eu tomo posse, eu vou chegar até o fim. Esse é o teu compromisso com Deus, é o teu depósito. Gente, amém. Olha, o Espírito Santo nos lembra na hora, Cris falando aí. Tá? Então não se preocupe que na hora ele vai te lembrar. Só pede a ele, Espírito Santo me revela, me traz à memória aquilo que eu preciso ministrar, que eu preciso entregar. Gente, essa é uma das histórias que mais me faz chorar toda vez que eu leio, né? Esse encontro dos irmãos e a reação de José, né? Como que José, ele põe os irmãos à prova, e eu vou destacar isso aqui. Por que ele põe os irmãos à prova? Tá? Tem um significado nisso aqui, no mundo espiritual. Como eu falo muito sobre libertação, então eu vou falar isso para você. Amém. Com a fome ainda persistindo, no capítulo 43, a fome ainda estava persistindo, Jacó envia seus filhos, com exceção de Benjamim, ao Egito para comprar mais comida. Quando José vê que Benjamim está com eles, eles recebem em sua casa, preparam um banquete, sem revelar ainda a sua identidade. Eles os tratam com generosidade, mas também os testa. Grave isso aí. Estão testando. Colocando sua taça no saco de Benjamim. Lembra que a gente falou ontem? Que Judá já tinha reconhecido, eles conversaram entre si, que Deus estava castigando eles por causa do ato que eles fizeram. Ali começou um princípio de quê? De arrependimento. Eles confessaram isso. Deus está nos... E José ouviu. Porque ele achava que José não conhecia o que ele estava ouvindo, né? Deus está nos castigando porque a gente vendeu o nosso irmão. Então começou o processo de reconhecer, dentro do processo de santificação, de libertação, né? Reconhecer o pecado. E agora, todo esse teste que José está fazendo com ele, é para testar se realmente tem frutos de arrependimento. Porque não adianta eu só falar, não adianta eu só dizer, né, com a minha boca, ou chorar, mostrar ali que eu estou me arrependida, se não houver fruto de mudança. Então os testes vão nos provar. Pegou aí? Colocando suas taças no saco de Benjamim. Aí ele falou, bota uma taça no saco de Benjamim para parecer que foi eles que roubaram. Vamos ver as reações deles, né? Então, durante o processo de cura, gente, durante o processo de perdão, durante o processo de arrependimento, Deus vai nos permitir passarmos por prova, para sermos provados pelo aquele teste, para ver se de fato nós estamos aptos para aquele arrependimento que a gente passou. José, ainda sem revelar sua identidade, continua a testar seus irmãos. Esse momento de teste é uma oportunidade para os irmãos refletirem, olha aqui, sobre suas atitudes passadas. Quebrantamento. Deus está tratando num âmago ali da alma. Humilhação. Muitas vezes a gente vai ter que passar por humilhação, dependendo do nível de ofensa que eu passei, que você passou, que a gente sofreu ou que a gente provocou. Vai ter esse negócio, tá? José, por sua vez, os acolhe com generosidade, demonstrando um coração disposto a perdoar e restaurar. José, gente, estava dentro do seu direito, mas ele não estava com rancor,
Ele não estava assim, ele estava disposto a perdoar os irmãos, mas eles passaram por teste. Bom dia, querida Rosinha. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de restaurar relacionamentos, devemos estar disposto a perdoar, como José fez com seus irmãos, e também a dar espaço para que os outros mostrem arrependimento. A gente precisa permitir também as pessoas chegarem até nós. Por exemplo, se alguém te magoou no passado, dê a essa pessoa uma chance de demonstrar mudança e arrependimento, como José fez. Tá? Dá a chance para essa pessoa, não fecha a cara e fala assim, não, aqui... Não, eu te perdoo, mas não dá uma chance da pessoa se aproximar, de ver o que ela quer fazer, né? Você vai testando. Mas sem rancor, sem tratar mal. Então, a gente vê dentro desse capítulo 43 que José hospeda seus irmãos, né? E eles estavam... Os irmãos de José voltam ao Egito, mas precisavam voltar com Benjamim. E o pai ficou tão apavorado. Mas aqui tem algo que me chamou a atenção. Quem toma a frente da negociação para levar Benjamim e se coloca à disposição e fala para o pai assim, ó, que caia sobre mim se acontecer alguma coisa com o Benjamim. Quem é que faz isso? Quem lembra aí? O irmão que toma a frente agora. Vou esperar vocês falarem. Essa atitude dele está mostrando fruto de arrependimento. Deus agora leva eles para esse lugar para poder agora eles mais uma vez serem provados. Ó, capítulo 43, versículo 8. Tá aqui a resposta. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele. Ele foi o protagonista de jogar José e vender José. Agora ele está se redimindo. Judá, Helena. Ele está se redimindo. Ele falou assim, deixa o menino ir comigo. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor, meu pai, né, pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. O pai liberou, né? Quando eles chegam na casa, quando ele chega lá no Egito, né? Então os homens pegaram os presentes. O pai falou assim, faz o seguinte, leva vários presentes, né? Leva dinheiro em dobro e vai levando coisas para dar para aquele homem. Eles chamavam aquele homem, era José, né? Que o Deus Todo-Poderoso lhe dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. O pai, né? E quando eles chegam lá na mesa, gente, eles chegam no Egito, José faz um banquete para eles, porque olhou de longe e viu que vinha o moço, vinha o menino, né? Que era o irmão. O administrador disse, que a paz esteja com vocês, não tenha medo. O seu Deus, o Deus do seu pai de vocês, colocaram o tesouro no saco de cereais. E eu recebi dinheiro que vocês trouxeram. Então ele estava falando, tentando justificar, né? Tudo que estava acontecendo. Aí aqui, gente, tem uma cena assim muito interessante, que eu sempre me movo, né? Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o irmão mais novo de vocês? De quem me falaram? Ou seja, era o único irmão dele por parte de mãe, né? Mãe e pai. Ele acrescentou, Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José profundamente emocionado, ó. Profundamente emocionado. Por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Imagina a cena, ele saiu de perto deles e foi para um canto chorar. Eu até vi essa cena num filme, não, acho que foi uma novela que a Record fez, né, sobre Faraó. Eu vi essa cena, gente, como eu chorava. Porque é uma dor, né?
muito grande. Ele não se conteve, ele teve que sair do meio dos irmãos para caçar um lugar para chorar. Está aqui no Gênesis 43, no versículo 30. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: muitas vezes você vai passar por isso. Você está diante daquele opressor, está diante daquela pessoa que te fez mal, e que você vai liberar perdão, e você vai chorar muito. Porque às vezes é uma pessoa muito próxima sua, né? São parentes. E o choro é não de ódio, mas é de saber que as coisas estão se reatando e vai haver cura naquele lugar, né? Então eles serviram a comida numa mesa à parte, a comida deles também numa mesa à parte também. Os egípcios que comiam com eles foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, por isso é abominação para os egípcios. Então fizeram tudo separado ali e sentaram-se diante dele por ordem de idade, do maior de Rubens, e vai vendo, até chegar ao menor. Tava todos os 11 ali na frente dele. Possivelmente agora cumpre-se a profecia que José teve lá atrás quando ele era menino. Com certeza vieram à mente deles, né? Que todos eles se curvariam diante, as estrelas estavam se curvando diante dele, né? Olha isso. Deus agora está cumprindo. Então, e sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde os mais velhos ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Pensa na cena. Tipo, o que esse cara vai fazer com a gente, gente? A gente vai sair daqui vivo? Eles estavam morrendo de medo, né? Então José lhe apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Mas não parou por aí. Mais uma vez eles foram provados, né? José agora coloca o copo de prata dele, que era um símbolo muito importante, no saco de Benjamim, né? Eles iam embora e botou no saco de Benjamim. E aí sim. Que seja como vocês disserem, aquele com quem foi encontrado o copo será meu escravo. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, abriu. O administrador examinou, começando do mais velho até o mais novo, está no versículo 11. O copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Ele já fez de propósito. Testes. Grave isso. O processo de cura, nós vamos passar por alguns testes. E nesses testes que muitas pessoas caem novamente. Tá? E aí você pode pensar em todas as áreas. Tá? Então, quando a gente faz um mapeamento espiritual, a gente rompe, preste atenção aqui, ali na conversa, ali no momento do teu arrependimento, da tua confissão, você rompe com o mundo espiritual, toda a dívida que você devia, tá? Porque a gente faz isso espiritualmente. Porém, você vai passar por um período de teste na Terra. É onde você vai ter que lutar para rejeitar. Porque os demônios querem voltar para tomar posse do lugar, para poder perturbar novamente, para ver se você cede. É nesse momento de prova que o teu caráter é testado. Grava isso. É nesse momento da prova, do teste, que o seu caráter é testado. Olha aqui. Deus testando o caráter dele. Aí, eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, abriu e encontrou na de Benjamim. Então, rasgaram as suas roupas. Os irmãos rasgou a roupa e falou: meu Deus, no desespero, como assim meu pai vai morrer agora? Né? Voltaram para a cidade e ali diante deles, quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Olha a profecia se cumprindo, olha o sonho se cumprindo. José lhe perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Por que eu penso, né? Nessa cena aqui. Aqui é o momento de lavar roupa. Então não adianta a gente pensar assim: ah, tá bom, me perdoa. E ficou por isso mesmo. É o momento de vocês sentar e conversar. Expor
a ferida para fora. É o momento de botar para fora. Agora curado, agora com Cristo na sua vida, né? Não naquela antiga vida que você chegava brigando com todo mundo para botar para fora de uma forma com rancor. Agora é curado. Agora vai ser a lavação de roupa aqui. Eles precisavam expor. Lembra que eu falo para vocês isso? Confessa e deixa e alcança a misericórdia. Então, nesse confessa, se vocês pararem para ver as histórias que Jesus se deparava com as pessoas, ele fazia diálogos com essas pessoas para poder elas botarem para fora. Então, o diabo vai dizer para você assim, não precisa falar não, para quê? Jesus Cristo já levou todas as coisas para você. Você realmente, ele levou, jogou no mar do esquecimento. Porém, isso fala de vida de eternidade. Você resolve o seu problema com a eternidade. Mas enquanto você está aqui, está lá em Tiago 5,16, que eu preciso confessar as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Se eu quero ser sarada aqui, eu preciso abrir a minha boca e confessar. Para que eu possa receber a oração, porque tudo que liga na terra, liga no céu. Tudo que desliga na terra, desliga no céu. Ok? Então aqui me trouxe essa clareza. Quando eu estava lendo, eu falei, uau. Aqui começou a lavação de roupa. Ó. O que vocês fizeram? Vocês não são bem? Vocês não sabiam que o homem como eu é capaz de adivinhar? Ou seja, eu sou capaz de perceber, eu tenho discernimento, ele quis dizer. Quem pode dizer a meu Senhor que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus cobriu a nossa culpa. Ó. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão se achou o seu copo. Eles começaram a se humilhar ali. Mas José disse, longe de mim fazer uma coisa dessa. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Só quero ele. Não quero fazer vocês todos de escravo. E ali está passando pelo teste. Né? Os outros podem voltar em paz para junto do seu pai. Então Judá, olha aí o protagonista novamente. Esse cara aqui está mostrando pra gente. Por isso que através da... Jesus vem através de quem, gente? Da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Deus restaurou a vida de Judá aqui. Ele mostrou fruto de arrependimento. O cara que outrora foi protagonista para vender você. Agora ele está mostrando todo o tempo negociação para poder se arrepender. Judá se aproxima dele e disse, meu Senhor, permita que este teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. Pronto, ele toma a frente ali. Entendeu? E não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio faraó. Longe de mim. Toda a humilhação ali. É isso aí, ó, Judá, gente. Olha aí. Aí olha o que acontece. Meu Senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai? Ou alguns irmãos? E respondemos ao meu Senhor, temos pai, já está velho. E um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Ele contando a história de José. Só ele ficou de sua mãe. E seu pai o ama demais. Então o Senhor disse a estes seus servos, tragam um jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu Senhor, o jovem não pode deixar o seu pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu Senhor disse a este seu servo, se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltarmos à casa do meu pai, que é servo, seu servo, repetimos a ele as palavras de meu Senhor, nosso pai. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu falei para o meu pai que eu ia voltar com o meu irmão mais novo. Porque a gente não podia vir aqui, que o Senhor disse que só podíamos vir comprar, e começou a lavação da roupa. Por isso que a gente trouxe. Vocês sabem que a minha mulher me deu dois filhos, eles falando que o pai, né, disse isso. Ele contando para José o que o pai e eles conversaram antes de ir para o Egito.
Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Porque Jacó achava que José estava morto. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E aí José está ouvindo aquilo ali. Aí, gente, José se dá a conhecer a eles. Então eles foram falando, contando a história. Eu fiquei responsável por ele. Se eu não trouxer ele de volta, serei culpado. Ó. Ali, isso está mostrando para José o tempo todo um coração arrependido. Que eles estavam se retratando ali. Então, gente, não adianta a gente chegar diante da situação em que a gente precisa liberar perdão com muitas desculpas, com muitas assim, porque você também, porque você também. Traga para você. Né? Nós erramos. Agora eu preciso levar esse meu irmão de volta, porque fizemos uma coisa errada no passado. Então era isso que eles estavam querendo mostrar para ele. E José estava recebendo aquilo ali. Então José não conseguiu se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos da minha presença. Mandou os funcionários, né, que estavam ali perto. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em alto choro. Aqui, gente, também eu me comovo bastante. José chorou alto. Depois que os egípcios saíram, ficou só ele e os irmãos. Ele gritou. Aquele choro lá do passado, da alma. Então, no momento que a gente passa pelo mapeamento, no momento que a gente está ali trazendo a juízo tudo aquilo, vem um choro na alma. Eu sei. E esse choro é porque a cicatriz está sendo... Ele fez a ferida e a ligará. Né? Para botar para fora. É difícil botar para fora. É difícil porque dói. E agora José, para se revelar a dor que esse menino estava sentindo, botando para fora agora. Nesse momento. Eu sentia na pele. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. Olha como é que o homem gritava alto, de dor, porque ele ia botar para fora algo ali agora que precisava ser curado. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustado, deve ter ficado. Né? Como assim? Que ficaram diante dele. Ficaram todo mundo mudo. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Pronto. Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos. Olha aqui, ele ainda está amenizando a culpa deles. Né? Coração que também é genuíno, perdoador. Reconhece também. O outro lado também reconhece que falhou, né? Ou que entende que foi, nesse caso aqui, né? José fala assim: não fica triste não, nem irritado contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então tem coisas que Deus está fazendo para algo maior acontecer. E ele falou: não, foi para preservar a nossa vida. Porque se eu não viesse para cá, um de nós não viesse para cá, nós estaríamos mortos de fome. Né? Ó, Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. E Deus também me fala algo aqui. Deus está levantando você. Escuta o que Deus manda te dizer. Deus está levantando você na sua casa como um remanescente para livramento. Você é um remanescente dessa casa para livramento de algo que Deus vai fazer. Talvez você é essa intercessora. Você é esse intercessor que está aí.
Você está falando, meu Deus, quanta injustiça que eu estou passando na tua presença, Senhor. Ei, você é o remanescente que Deus levantou para honrar esse lugar. Você é o remanescente que Deus está levantando para trazer cura, para aplacar a ira e para trazer provisão para essa casa. Se não fosse por causa da sua vida, talvez muitos já teriam perecido aí. Seja na tua casa, seja na tua empresa, seja na igreja. Assim diz o Senhor para você. Não sei para quem Deus está falando aqui, mas Deus manda te dizer que esse lugar de cativeiro que você está, Deus vai te levantar com honra. Só mantenha o temor a Deus. Você é o remanescente dessa casa. Aleluia. Faraó ouve falar dos irmãos. Faz-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Chegou lá. Chegaram os irmãos de José e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: diga a seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e a família de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor. Por causa de José, por causa de você, remanescente. Deus vai dar o melhor nessa casa. Traz todo mundo, vai entrar na arca aí, ó. Vocês vão vir todos para cá. Darei o melhor do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhos. Aí mandou logo uma frota de meio de transporte para trazer todo mundo. Todo mundo vai morar aqui. É através da sua vida que as pessoas vão ter prosperidade, vão ter muitas coisas. Através da sua oração, da sua dedicação, do seu arrependimento, da sua busca em Deus. Pense nisso. 46 agora. José e sua família vão para o Egito, Israel partiu. Deixa eu só finalizar aqui. José finalmente revela sua identidade aos irmãos, emocionado com a transformação deles. Ele explica que não guardava rancor, né? Pois reconhecia que Deus havia permitido que ele fosse enviado ao Egito para preservar a vida deles e salvar a nação. O perdão de José é profundo e demonstra a compreensão de que mesmo no sofrimento, Deus tem um propósito. Ele vê o plano de Deus por trás das dificuldades que enfrentou. Ele estava vendo. Deus está abrindo seus olhos para você ver algo maior que está por trás desse sofrimento aí, tá? Só permanece fiel aí na sua posição. O perdão pode ser libertador, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Se alguém te feriu profundamente, busque o perdão de Deus e esse é o tempo, perdoe a pessoa. Assim como José fez. Ao fazer isso, você pode ser uma bênção na vida de quem te machucou. No 46, Jacó, após receber a notícia de que José está vivo, decide viajar ao Egito com toda a sua família. Deus aparece a Jacó, o patriarca. Deus ainda é com Jacó. Aparece em visão e o encoraja, dizendo-lhe: ele estará com você no Egito e o fará prosperar ali. Jacó e sua família chegou ao Egito, onde José os recebeu com grande alegria e os colocou na terra de Gósen. Deus ainda deu uma terra na sua aflição. Deus conservou a sua família, conservou toda a sua casa, ainda te deu uma terra para morar. Tem uma terra prometida. E a palavra de Deus para você é: deixa José, né, trabalhar aí. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa terra. Está te confrontando, vai te confrontar. Mas tem uma terra prometida para você pisar no tempo dessa tua aflição. Amém? Deus está falando de várias formas aqui hoje, hein? No versículo
47, Jacó e sua família se estabelecem na terra de Gósen e José cuida deles durante os anos de fome. Quando José está perto da morte, ele chama o filho para abençoá-lo. Ele faz declarações proféticas sobre o futuro de cada um de seus filhos, gente. Aqui são as bênçãos, olha o poder da bênção, né? Jacó ainda pôde abençoar seus filhos. Ele reconhece as falhas e virtudes de seus filhos na hora da bênção, tá? Ó, versículo 47. O meu pai, então José foi e deu a notícia a Faraó, né, no 47. José compra toda a terra. Jacó fica doente no versículo 48. Passando essas coisas, disseram a José: seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a José: eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Ou seja, já estava bem difícil para ele, né? Mas ele sentou. O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu farei fecundo e multiplicarei. De você farei uma multidão de povos. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de vocês, aqui está. São meus. Efraim e Manassés, ele apresenta, né, ao pai. Serão meus, assim como Rubens e Simeão são meus. Ou seja, eles serão meus também, Jacó fala. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos. Aqui tem muitas coisas, gente, que a gente pode falar. É porque o tempo não dá, mas tem muita coisa profética aqui para falar, tá? Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos que Deus me deu daqui. Israel disse: traga-os para perto de mim para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver. Presta atenção aqui, ó. Por isso José levou os filhos para perto dele e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez. Eis que Deus me permitiu ver, né? Toda a situação que aconteceu. José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse com a mão direita, né, à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoou estes meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que cresceram e se tornaram uma multidão. José viu que o seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão do seu pai para mudá-lo, porque tem esse negócio, né? O primogênito que tem que assumir. Mas quem decide é Deus. Lembre-se disso. Deus é quem escolhe. E muitas vezes Deus vai escolher o improvável. Não é como a gente quer. Mas seu pai recusou. O homem estava doente, velho, talvez não estava vendo direito, mas ele tinha o discernimento de espírito. Olha a importância do discernimento de espírito. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele. Gente, é Deus. Isso já tinha acontecido também lá com ele, né? Com Jacó, com Esaú.
não é como o homem quer, é como Deus quer, tá? Lembre-se disso. Se você é um improvável, Deus está falando para você. Deus não faz acepção. Talvez você olhe assim, meu irmão fulano, minha irmã fulana, ou lá na igreja, fulano e ciclano e bertano tem mais condição. Talvez todo mundo olhe assim, lembra da história também de Davi que a gente vai ver? Né? Meus irmãos têm porte de homens de guerra. Deus está olhando você que está no secreto. Deus está olhando você que está no quarto. Deus está olhando você que está na jornada de 40 dias de jejum e oração. Deus está vendo um coração quebrantado. Deus está vendo o futuro. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nação. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Gente, aqui tem coisa para falar, tanta coisa para falar aqui. Eu tô sentindo tanta presença do Senhor aqui. Chega, eu tô me arrepiando. Deus está falando com alguém que está aqui nessa live e também vai falar com você que vai ver. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Versículo 49. Finalizando aqui, bênçãos proféticas de Jacó. Depois de Jacó, chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Profeta. Homem de visão, né? José, ao perceber que seus irmãos ainda temem sua vingança, lhe lembram que Deus estava no controle de tudo. José, ao perceber que seus irmãos ainda temem sua vingança, lembra-lhes que Deus estava no controle de tudo e que a misericórdia foi o caminho que lhe sobrou. O caminho que ele escolheu. José escolheu o caminho da misericórdia. É escolha. Deus quer te fazer de você um grande projeto. Mas você também está sendo testado, seu coração, a perdoador, para liberar esse coração. Ele dá instruções sobre o seu sepultamento em Canaã e morre após viver 110 anos. O fato de Jacó morrer com fé em Deus, e o fato de José, sabendo que a promessa de Canaã será cumprida, é um testemunho da fidelidade de Deus ao longo das gerações. Ele vê além da sua própria vida, confiando que os planos de Deus se cumprirão. O fato de Jacó morrer com fé em Deus, sabendo que a promessa de Canaã será cumprida, é um testemunho da fidelidade de Deus ao longo das gerações. Ele vê além da sua própria vida, confiando que os planos de Deus se cumprirão. Viu? Mesmo nas últimas etapas da vida, viva com fé, esperança, confiando que os planos de Deus para as suas gerações se cumprirão. Se você tiver filhos, se você tem netos, deixa um legado de fé e confiança em Deus para eles, como José fez, como Jacó fez. Tá? Deixa. Gera isso agora. Esse é um legado. Eu tenho falado isso aqui nas lives. Sobre isso. Então, o perdão e a reconciliação são cruciais para restaurar os relacionamentos quebrados. A jornada de fé exige confiança em Deus, mesmo em tempos de mudança.
Nossas palavras e ações têm o poder de influenciar as gerações futuras. Então, em suas interações, busquem sempre o perdão e a restauração. Ao enfrentar situações difíceis ou de mudança, confie que Deus está guiando sua vida. E isso não quer dizer que você concorda com o que o agressor fez. Isso não quer dizer que Deus aprova o que o agressor fez. Ele está tratando ele também, se ele não se arrepender. Deus vai tratar cada um da sua maneira. Vocês viram aqui na história. Tanto um quanto o outro é colocado à prova. Ufa. As bênçãos, né? Reúne-se e ouça, filhos de Jacó. Ouça o que diz o Senhor, Pai de vocês. Rubem, você é o meu primogênito. Deixa eu ler essas. Isso aqui é muito lindo. Rubem, você que é o primogênito. Rubem, você é o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor. Vai pegando a visão aí. O mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito do seu pai e o profanou. Preste atenção, Deus vê tudo. Você profanou a minha cama. Gente, entende? Olha aí quando eu falo sobre consequências. Escolhas e consequências. Escolhas e consequências. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violências. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe dos seus agrupamentos. Porque no seu furor mataram homens. Lembra lá de Tamar que eles mataram porque pegou as irmãs? Porque estrupou a irmã? Olha aqui. E na sua vontade perversa mutilaram touros. Vocês foram maus. Gente. Maldito seja o seu furor, pois era forte. E maldita seja a sua ira, pois era intensa. E os dividirei em Jacó. E os espalharei em Israel. Vocês, ó, o chicote está descendo ali. Deus é justo. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus irmãos. Melhor, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despedaçará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará os jumentinhos à vide. Olha aí, ó, profetizando. Jesus. Profetizando aqui a vinda de Jesus. Gente, a vida, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente levantará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Oh, Jesus. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Viu da linhagem? É forte, né, gente? Forte isso, né? Se você puder, ó, aperta aí esse coraçãozinho para ser relevante essa live e trazer mais gente para cá. Se você tá comigo aí, manda palmas, dá glória, faz algum barulho aí, porque eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse dia de uma forma assim sobrenatural, gente. Tô me segurando aqui.
Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e sua fronteira se estenderá até Sidom. Isaacá é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Assé, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta. Ele fará palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. O flecheiro que lhe dão armadura atirem contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. O que Deus está desenhando aqui, gente? Cada tribo. Ele está profetizando cada tribo. Povos diferentes que iam se separar. Olha como é que Deus já está fazendo aqui. Nós somos diferentes, somos tribos, são povos diferentes. Cada um tem uma habilidade. Por isso existe essa diversidade de denominações, né? A gente pode pensar, são todos irmãos, mas por que brigam? Cada um quer ser melhor que o outro? Por que proíbe de um ir na igreja do outro? Nós somos tribos diferentes, cada um tem uma sua visão de estratégia de trabalho. Mas o Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma. Mas as estratégias são diferentes. Tá? Lembre-se disso, não tem igreja A, B, C e D melhor que a outra. Eles têm estratégia diferente, foi Deus que estabeleceu a partir daqui, ó, das tribos. Os flecheiros, o seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos dos poderosos. Pelo Deus de seu pai, o que ajudará. Ele está falando, as bênçãos do seu pai excederão a bênção dos meus pais, até o alto dos montes eternos. Olha quanta coisa Naftali. Era guerreiro. Aí ele chega aqui, Benjamim é lobo, que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São essas 12 tribos de Israel. Ele pegou Benjamim para ele. São essas 12 tribos de Israel. E isto é que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Aí aqui completava os 12, né? E aí vem a morte, o sepultamento. José, ele pediu que José prometesse a ele que ia sepultar ele na cidade, né, do lugar onde estava a esposa. E depois aqui vem José consolando seus irmãos, vendo que os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é possível que José agora tenha ódio de nós. Ao medo, né? Por isso mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, o Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenha medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Gente, só quem consegue chegar nessa estatura de ser humano pode experimentar o reino de Deus na terra. Eu sei que tem feridas que são muito profundas. Eu sei. Mas quando você vier para esse lugar de conflito, de deparar com a sua dor, pede o Espírito Santo para gerar
gera, Senhor, arrependimento no meu coração profundo e a liberação do perdão. Gente, é um divisor de águas. Quando você vier para mentoria comigo, quando você vier para o aconselhamento que você vai ter comigo, já vem quebrantando seu coração, gerando em casa isso, tá? José falou, por acaso sou eu? Estou eu no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou, lhes falou ao coração. Tá bom? Então, gente, aqui é a morte de José. Também a gente vai ver aqui mais para frente. E Deus, assim, cumpre o seu propósito na terra. Glória a Deus. Hoje foi forte. Deus abençoe a vida de vocês. Essas cenas são marcantes para mim. E quando se fala de todo esse envolvimento, né, de família, de irmãos, de perdão, eu sei que mexe com todos nós, porque nós temos família, nós temos irmãos, né? E nós precisamos gerar isso, porque isso é curador. Isso cura a alma, gente. E você pode, aí sim, você pode experimentar a vida abundante, que eu sempre falo aqui. Amém? Olha, compartilha essa live. Eu vou salvar ela no YouTube. Eu deixo ela há pouco tempo no Instagram, mas eu coloco no YouTube pra gente enganjar lá. Compartilha, pede o pessoal para se inscrever, porque tá vindo muita coisa aí pra frente ainda. Foi bênção para você? Compartilha então lá. Quando você estiver no YouTube, que você vê lá, põe lá para poder também ser relevante no YouTube, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. A tua mesa cura. A tua mesa cura, Senhor. Vamos louvar o Senhor com esse louvor. Eu vou estar orando por você já, se caso essa palavra falou com você, né? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou. Gente, vem pro nosso encontro de intercessoras, que vai ser no dia 8 de março. Vai ser um tempo assim de restauração também, de momentos proféticos, pra gente se alegrar ali, tá? Mas você precisa deixar seu nome com a Juliana aqui, porque é limitado, tá? Convida uma amiga pra vir. Tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor. Deus abençoe, Valquíria, Shirley, Roseni. Já que um dia eu poderia ser suficiente, em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Eu quero louvar, Senhor, por essa manhã tão preciosa que passamos. Sem palcos ou aplausos, Senhor, como sentir a tua presença nesse lugar. Pai, começa a curar corações nessa manhã, Senhor. Começa a gerar, Senhor, arrependimento. Começa, Senhor, a fazer a obra, Senhor, assim como o Senhor fez com José e com seus irmãos, Pai. Senhor, não sei o que alguém está passando aqui, se é dentro do relacionamento pessoal, se é entre as famílias, se é na igreja, Pai. Foram feridos. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame agora, Senhor, o bálsamo, Senhor. Capacita-nos para esse lugar. Em nome de Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando
descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.